Salve, salve, galera. Tudo bem? Professor Rafão, mais uma vez. Hoje trazendo, né, um novo assunto, como combinado. Então, eu venho trazendo aí atualidades e também trazendo um pouco a parte de geografia, né? Parte de geopolítica. E nosso assunto de hoje vai ser a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Mas o que tem de atualidade aí? A OTAN surgiu lá na Guerra Fria, professor Rafão. Você vai descobrir então fica aí comigo então. E antes de mais nada, né, como eu sempre peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, porque é extremamente importante para o nosso canal, tá? Compartilha também essa informação e nos siga lá no Instagram, no Atualiza Gel. Beleza? Então, vamos junto então para mais um. Por que eu escolhi a OTAN? Tá? Porque, vou mostrar para vocês. Se vocês separarem, essa semana, né? Hoje é dia 11/9/2025. E nessa semana começou a vincular algumas notícias, né, relacionado à Polônia, que faz parte da OTAN, e à Rússia, né, que alguns drones russos queriam fazer um ataque na Ucrânia, acabou entrando no espaço aéreo da Polônia e foram abatidos. E aí, por a Polônia fazer parte da OTAN, quando você tem um país que tem seu espaço aéreo, seus direitos violados, né, um país que pertence à OTAN, pode ter uma resposta mútua de todos os integrantes da OTAN, tá? Então, bastante atual, né, esse assunto. Então, por isso que eu resolvi trazer para você, ok? Então, pode trazer, pode cair nos concursos, como nos vestibulares, tudo bem? Então, bora lá, vamos junto. Então, eu trouxe algumas manchetes, né, são várias, tem outras, né? Então, ele fala aqui que o Conselho da ONU ele convoca, né, uma reunião em violação do espaço aéreo polonês pela Rússia. A Polônia convoca reunião urgente com a ONU, porque apesar que a Polônia ser da OTAN, mas lógico que a ONU ela tem que ser também comunicada, tá? E a ONU ela sempre vai trazer reuniões e a ONU sempre tenta a parte pacífica, né? Resolver de uma forma diplomática, resolver de uma forma amigável, certo? Depois ele traz aqui, ó, e a gente vai descobrir já já o que é esse artigo 5, que está dentro da Constituição da OTAN. Tudo bem? Então, bora lá. Então, eu trouxe, né, fiz aí algo descritivo, que é a OTAN, e a gente vai ver agora. Então, tá aqui, ó. Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou aqui em inglês, né, é uma aliança militar intergovernamental, porque é formado por várias nações. E quando surgiu? Então, a OTAN, ela surgiu ali, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, e depois apareceria a Guerra Fria, e a OTAN ela surgiu com o intuito de barrar o crescimento e a expansão do socialismo pela Europa e pelo mundo, certo? Lembrando que ela tem um viés militar e político, tudo bem? Então tá aqui, ó. Baseia-se no princípio da defesa coletiva, atualmente 32 membros, né? Vocês vão ver que em 2024 a Suécia passou a fazer parte da OTAN, tá? E sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica, tudo bem? Então, só para a gente se localizar no contexto histórico, tá? Em qual parte, em qual época. Então, fim ali da Primeira e Segunda Guerra Mundial e depois Guerra Fria, tudo bem? Continuando aqui, ó, então foi fundado em 4 de abril de 49, durante lá o Tratado do Atlântico Norte em Washington, tá? O contexto histórico foi o que eu já falei para vocês, mas também está aqui, tá? Período pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, depois ele traz expansão do socialismo pela Europa, né? E aí era para conter esse avanço do socialismo, e esse daqui são os 12 países membros fundadores, tá?
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia. E depois a gente vai ver, eu peguei no próprio site da OTAN, as datas, tá? Por ordem de entrada no, na OTAN. Tudo bem? Tá aqui, ó. Ó, Bélgica 49, né? Então, Bélgica, Canadá, Dinamarca. Então, você vê que vários, né, são os fundadores em 49. Depois vem aqui, ó, Grécia, Turquia, Alemanha. Chegando aqui, ó, Finlândia 2023 e Suécia 2024, que foram os últimos a entrarem para a OTAN, tá? E tá aqui, ó, também o mapa da América do Norte, onde pega Canadá e Estados Unidos, e desse outro lado eu tenho os países europeus que fazem parte da OTAN, muitos desses países ex-União Soviética, tá? Só para que a gente continue contextualizando, tá? Continuando aí, ó, ele trouxe então os países membros e depois vem os países de acordo com o ano de entrada. E a gente acabou simplificando no quadro anterior. Tá? Então, tem países ali em 1949 até países em 2024. Tudo bem? Entrando ali para a OTAN. Ok? Continuando aqui, ele traz também, eu trouxe, né, um mapa exatamente sobre isso, né, Estados Unidos, Canadá e os países europeus e também os anos de fundação. Vamos para frente então. Não perder tempo, né? Aí ele traz como que é organizado, né, a OTAN, qual que é a estrutura da OTAN. Então aqui a gente tem o Conselho do Atlântico Norte, principal órgão decisivo, político, ele que vai se reunir, tá? Para decidir essa questão da invasão do espaço aéreo da Polônia. A gente tem aqui o secretário-geral, comitê militar, extremamente importante nesses casos, e estrutura do comando dividido aí, comando de aliado de operações, comando aliado de transformações. Todas as decisões da OTAN são tomadas por consenso, exigindo uma concordância de todos os membros, né? Extremamente democrático, tá? O regimento e a organização da OTAN, tudo bem? Esse artigo 5, né, que foi até acionado pela OTAN, né, então primeiro acionou o artigo 4, que é a reunião e a discussão do que pode ser feito, e o artigo 5, ele pode ser acionado, tá? E o que quer dizer esse artigo 5? Ó, é o principal, é o princípio fundamental da OTAN, estabelecendo o conceito de defesa coletiva. Professor Rafão, mas o que é defesa coletiva? Isso quer dizer que se um país membro da OTAN for atacado, todos responderão, certo? Essa é a ideia. Então, é uma resposta mútua, tudo bem? Todos eles ali participando de forma coletiva. Então, um país atacado, todos vão contra-atacar. Por isso que tem que ser algo consensual, né? Tudo bem? Aí depois ele traz aqui, ó, compromisso de assistência mútua em caso de ataque. E aí, como a Rússia acabou entrando dentro do espaço aéreo polonês, por isso que está sendo discutido na OTAN o artigo 4 e o artigo 5. Tudo bem? Aí ele fala aqui, ó, cada país é invocado apenas uma vez na história, né? Aqui são outros fatos. Os Estados Unidos invocou isso lá no atentado de 2001, no 11 de setembro, né? World Trade Center, Osama Bin Laden, Al-Qaeda. Tudo bem? Certo? Artigo 5 é considerado a pedra angular da aliança e é a principal garantia de segurança para todos. Então, por isso que muitos países europeus, países que não têm tanta, como que eu vou dizer, não tem uma força militar tão expressante, né? Como que eu vou dizer, né? Tão relevante, não sei nem se é expressante, né? Fica estranho, né? Mas tão relevante, melhorou, né? E então esses países eles querem entrar para a OTAN. Para quê? Por que eles querem entrar para a OTAN?
para ter uma segurança, né? Ainda mais como eles são ex-União Soviética, muitos fazem fronteira com a Rússia, eles acabam enxergando a Rússia como um grande inimigo, que pode ali, né, atacar ou tentar conquistar novos territórios, que é o que a Rússia vem fazendo com a Ucrânia, né? A Rússia pediu o leste ucraniano como um dos fatores do acordo, né? E para um possível fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Seria essa a ideia. E um dos motivos do conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade o que Vladimir Putin alegou, foi a possível entrada da Ucrânia na OTAN. Tá? E aí, como a Rússia e a Ucrânia têm uma grande área de fronteira, a Rússia foi lá e atacou a Ucrânia antes que ela entrasse na OTAN. Tá? Então, olha como, né, traz atualidade com a OTAN que foi formada lá no período da Guerra Fria. Tudo bem? Aí ele traz aqui, né, o que a gente estava falando sobre a atualidade. Então, em 10 de setembro de 2025, drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, que é um país da OTAN. Fatos importantes: aproximadamente 20 drones russos cruzaram a fronteira. Esses drones eles foram abatidos, e aí a Polônia acionou o tal do artigo 4, e o artigo 4 é exatamente o que eu tinha falado, né? No sentido que nesse artigo 4 eles vão discutir se vai ter viabilidade ou não, se é viável ou não, esse ataque, tá? Um possível ataque dos membros da OTAN à Rússia, né? Porque eles têm que avaliar que um possível ataque pode trazer grandes consequências, tanto militar, grande consequência social, grande consequência econômica. Então, eles têm que colocar tudo isso em jogo, né? E ao mesmo ponto, eles têm que pensar que será que a gente deve abaixar a cabeça para a Rússia? Será que deve deixar quieto isso? Então, são muitos fatores a serem analisados, tá? Então, por isso que eles estão reunidos, né? Justamente para ver qual é a melhor solução nesse caso dessa invasão do espaço aéreo polonês, tá? Aqui ele traz, então, 75 anos de fundação da OTAN, essa representatividade, né, com 32 países membros, então é uma grande aliança aí. Ela se adaptou às mudanças geopolíticas desde o período da Guerra Fria. A gente, na Guerra Fria, tinha ali um mundo bipolar, e hoje a gente vive num mundo multipolar, tá? E ele traz muito esse viés político e militar, tudo bem? Então, essa é a ideia da OTAN atual, proteger politicamente e militarmente os seus países membros, tá? América do Norte e Europa. E aí eu trouxe, né, uma notícia que vinculada a 25/6, já fazem aí alguns meses, e é onde ele falava assim: por que a OTAN aumentou 5% os gastos militares? Aí a resposta, né? Então, a OTAN, percebendo essa ameaça da Rússia, né? E também acompanhando de perto esse conflito entre Rússia e Ucrânia, decidiu, então, aumentar os gastos militares. Para quê? Para trazer tecnologia e reforçar seu poder bélico. Tá vendo? Então, tá aí a resposta dessa pergunta feita lá em junho deste ano. Tudo bem? Então, mais uma vez, professor Rafão trazendo atualidades, explicando, te ajudando, espero que sim, né? Que você passe no concurso que você tanto quer e também no vestibular. Ok? Tranquilo? Beleza? Tá? Não esquece, então,
de me seguir, compartilhar e se inscrever no meu canal para que ele cresça mais, leve conhecimento para mais pessoas e que a gente continue aí trocando muita ideia, conversando bastante. Deixe também seu comentário lá, é bacana, vou ter muito prazer em responder. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu agora? Se alguém perguntar o que é a OTAN, o que a OTAN tem a ver com a Rússia, tá? O que a OTAN tem a ver com a Polônia, o que tem a ver o aumento de gastos militares, tá? Certo? Tranquilo? Eu só queria também, ó, mostrar para vocês que tem aqui, ó, o site oficial da OTAN e também sempre bom estudar os mapas, tá? E hoje o Google ele nos ajuda muito. Então está aqui, ó, países que fazem fronteira com a Rússia, tá? Aqui está a Ucrânia, aqui a gente tem a Rússia e a Polônia está aqui, ó. Então, os drones saíram da Rússia, atingiram aí a Ucrânia e acabou invadindo o espaço aéreo da Polônia, tá? Lembrando que a Polônia, ela faz fronteira com a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, tá? E se você pegar, ó, muitos desses países fazem parte da OTAN. Então, não é por acaso, né, que eles querem entrar para a OTAN e querendo se defender de um possível ataque da Rússia. Olha lá, Vladimir Putin, abre seu olho, hein? A OTAN não está de brincadeira. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.